Uma palavra para o teu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe você ouvir esse áudio, seja edificado e possa ser ajudado. E se quiser ajudar alguém, compartilhe. Bíblia aberta em Lucas 16, verso 19, fala do rico e o Lázaro. Aqui vemos duas pessoas, rico e Lázaro. Isso não é parábola porque tem o nome Lázaro. Lázaro é o nome do rapaz. Então não é parábola, é uma mensagem, é uma história. Aqui vemos duas pessoas, rico e Lázaro. Duas situações, um pobre e outro rico. E dois destinos. Um morreu, foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. E o outro foi sepultado e foi para o inferno. Então vimos aqui. O rico desprezava Lázaro. O rico foi jogado no Hades, no inferno, não porque era rico, mas porque não praticava a justiça. E o Lázaro temia Deus, servia a Deus, e foi levado ao seio de Abraão. Diz a Bíblia que o Lázaro mendigava a porta desse, e o rico, que não tem o nome, esbanjava, vivia esplendidamente, vestia-se de púrpura, linho fino, todos os dias vivia esplendidamente, regaladamente. Enquanto o outro à porta da sua casa mendigava. Desejava as migalhas que caíam na mesa do rico e disse que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então vimos que havia um desprezo, houve desprezo, falta de misericórdia, falta de amor, falta de atitude. Esse rico poderia fazer algo para o Lázaro, se não tivesse como fazer em sua casa, quem sabe procurar a medicina, procurar um abrigo, um lugar mais seguro. Mas ele resolveu ignorar e vivia a sua própria vida sem olhar para o outro. E diz a Bíblia que ele morreu. Olha a diferença, o rico morreu. O Lázaro foi levado para o céu pelos anjos. Tem uns que morrerão e outros serão levados para o céu pelos anjos. Diz a Bíblia que o justo não verá a morte. E a diferença foi tamanha, porque lá do Hades, o rico olhou para o seio de Abraão e viu Abraão e Lázaro e reconheceu. Olha aqui, queridos, a consciência, a memória estará viva e ativa lá na eternidade. Às vezes dizemos, morreu, acabou, morreu, se foi. Não, não é assim. Porque quando morre, há uma junção de o espírito e a alma voltam para a eternidade. E na ressurreição, então voltarão para achar o corpo onde está sepultado e ressurgirá um corpo novo, um corpo glorioso, assim diz a Bíblia. Então, lá no tormento, o rico conheceu Lázaro e pediu que Lázaro molhasse o dedo na água e viesse refrescar-lhe a língua porque estava em chamas. Olha a diferença. Olha como as coisas às vezes mudam, se alteram. Aquele Lázaro que uma hora era desprezado, era ignorado, era deixado para amanhã, deixado para lá. Não era visto, não era auxiliado. Agora esse mesmo Lázaro poderia então molhar o dedo na água e trazer para refrescar a língua do rico. Vê como as coisas mudam. Na eternidade não é como aqui. Aqui às vezes quem tem, quem possui, ignora, pisa, despreza, mas na eternidade não. Veja que a consciência dele estava viva. Ele reconheceu que estava na perdição e reconheceu Lázaro desfrutando as belezas, as benesses do seio de Abraão. Então veja que um dos tormentos do inferno será a consciência atuando, e a pessoa vai lembrar que esteve na terra, que tem família, que podia ser salvo e não foi. Aí quando Abraão nega o pedido do rico, dizendo não,
não pode sair daqui para aí, que é um grande abismo. Quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. Aí o rico disse: então, pai Abraão, manda que anjos vão na minha casa, porque tenho irmãos, 5 irmãos, verso 28, que ouçam a palavra e se arrependam, para que não venham para cá também nesse tormento. Aí o pai Abraão diz: não, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, escutem Moisés e os profetas. Atenção, você que diz: se o morto ouvir me falar, eu vou crer. Primeiro, o morto não vem. Não há comunicação entre vivos e mortos, e o morto não vem, não vai ressuscitar. Se você sonhou com um ente querido que já faleceu, é questão de lembrança do teu cérebro, da tua cabeça, da tua memória, recordações que tu teve junto com ele, ocasiões, situações, você sonhou e pensa que é ele que veio te falar. Não, ele não vem, porque quem foi já fica lá, e não há comunicação entre os vivos e os mortos. Aí então Abraão diz: escutem Moisés e os profetas. Se você quiser se salvar, tu terá que escutar os profetas de hoje, os pregadores da palavra, do evangelho, como no tempo de Noé. Quem não quis ouvir Noé pereceu no dilúvio. Se você quiser salvar-se, ouça a palavra, escuta os mensageiros de agora, porque eles estão trazendo a mensagem de salvação, de perdão, de regeneração. Você poderá salvar-se ouvindo, escutando e obedecendo a palavra que é pregada por esse servo de Deus mundo afora. Porque o Lázaro não pôde vir na casa da família do rico, porque Abraão disse que não havia essa possibilidade. Então veja que esse rico creu muito tarde. Quando ele creu era tarde demais. Aí ele quis salvar os irmãos dele, a família dele, mas também não deu, porque Abraão não liberou para que viesse anjos na casa de seu pai e dos seus irmãos. Amigo ouvinte, você que vai ouvir esse áudio, quer salvar-se, quer ir para a eternidade, então não espere demais como o rico esperou, porque depois não teve mais chance. A chance é agora, quando Jesus diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. De Jesus também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então diz Jesus também: se o Filho vos libertar, sereis livres verdadeiramente. Não se atrase, não faça como o rico. Creia em Jesus, creia na palavra. E você que sofre pelo Evangelho, você que sofre por causa da pregação, da obediência, prossiga. Lázaro sofreu aqui, mas entrou na eternidade gozando os prazeres do céu, os prazeres do seio de Abraão. Estava lá alegre, feliz, enquanto seu oponente, o rico, que nem nome tem, estava na eternidade perdido, sofrendo, aguzado pela consciência que reconheceu Lázaro e Abraão. Veja que na eternidade perdido, a tua consciência vai estar ainda funcionando. Isso é um problema muito sério, porque você vai lembrar que podia ter feito outra coisa, de outro jeito, de outro modo, e não fez, e agora fechou-se a porta, não há mais chance de salvação. Corra para Cristo, corra para Jesus, não atrase. O rico atrasou e não teve mais chance. Que Deus te abençoe, evangelize agora, faça a missão agora, porque o rico quis fazer missão depois de morto, na casa de seu pai e de seus irmãos, e era tarde. Faça o que você pode agora, estenda a mão agora, cante agora, louve agora, sirva agora. Dê um pedaço de pão para alguém que precisa agora, que vai chegar o tempo que não tem mais como fazer, será tarde demais. Deus te abençoe, creia em Cristo, sirva a Cristo, seja salvo, e um dia, quem sabe, veremos esse Lázaro no seio de Abraão, juntamente, e poderemos vê-lo e conhecê-lo. Não sei se isso será possível, mas faço essa hipótese. Talvez veremos. Então, seja crente, fiel a Deus, cristão fiel, não somente nominal, não somente de fachada, de nome,
rótulo, mas seja fiel a Deus. E um dia desfrute junto com Deus a graça que Ele tem para nós. Deus te abençoe. Sirva a Cristo. Siga Cristo. Salve a tua alma. Não faça como rico. Deus te abençoe. Vitória em Jesus Cristo para você e a tua família. Amém. Maravilhoso Deus, eu oro em favor de quem vai ouvir esse áudio, para que ele creia, Senhor, para que ele entenda. Não leve em brincadeira um assunto tão sério, que é o assunto da salvação. Porque depois da morte vem o salário do pecado, que é a morte. E depois da morte não tem mais o que fazer. Não resta mais sacrifício. Então agora, Senhor, enquanto ele está vivo, enquanto ela está viva, e pode dizer, eu quero, eu preciso, eu recebo. Teu Espírito Santo os convença que tu és o caminho, a verdade e a vida, e salva eles, Senhor, para que escape do inferno onde encontra-se o rico da parábola. Deus abençoe, seja salvo, creia em Cristo. Deus te abençoe. Quem for fiel até o fim será salvo. Amém.